você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. A gente viu desde a Constituição de 88 um avanço muito grande na política de saúde pública no país, né, com o SUS, etc. Mas eu acho esse campo da saúde mental ainda pela parte do Estado ainda muito defasado do ponto de vista, assim, hoje é caro você fazer. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer minha psicanálise, eu cheguei lá e fizemos a sessão, aí a minha psicanalista disse, custa X. Eu falei, olha, eu não tenho condição de pagar. Aí ela se sensibilizou e falou, posso fazer pro bono pra você, quanto você pode pagar? Eu falei, eu posso pagar isso, então vamos começar conforme você... Hoje eu consigo pagar ela, graças a Deus, mas... Graças a Deus e graças a ela, porque você melhorou, exatamente, pagar, né? Exatamente. Mas assim, ainda é uma atividade que não é todo mundo tem condição de poder fazer. Qual que você acha que é o papel do Estado nesse lugar, para que mais pessoas tenham acesso? Então, essa é uma pergunta quente, né, importante. E, em primeiro lugar, tem muito preconceito de que é uma coisa necessariamente muito cara e inacessível. Saiu o preconceito do estigma e etc. E você vai para... Não, é uma defesa, uma resistência das mais comuns. Dizer, não posso pagar. Olha lá, você foi, você conversou, você deu aquela conexão, encontraram um jeito. Sim. E, de fato, você tem muitas formas de psicoterapia ligadas a associações, instituições, clínicas, escolas, psicanálise de rua, onde, se você vai procurando, você vai encontrar esse match, né? Agora, devia ser uma função do Estado, né? Só que a saúde mental é cara, é a segunda área mais cara de toda a medicina. Ela envolve tratamentos de longo prazo, anos, né? Completamente diferente de você distribuir uma medicação a baixo custo, né? E o Estado, pelo menos no Brasil, tem uma proposta muito interessante, que é o SUS, e a versão SUS, que é os CAPs, né? Que é a saúde mental setorizada, né? Ligada ao território. É um projeto super interessante, mas que exige um tremendo financiamento. E esse financiamento, historicamente, vem se reduzindo, e não é só no Brasil, de tal maneira que você chega numa escolha que é assim, quem você vai atender? Bom, vamos privilegiar, né? Crianças, né? E aqueles casos mais graves. Resultado, aqueles que não estão nesse grupo, e eles vão encontrar, né? Procurar outras formas de escuta, outras formas de atenção, né? E tem uma pesquisa que deu um resultado curioso. No Brasil, né, as pessoas acham que a saúde mental deve ser mais investida, né, ou receber mais atenção do Estado, mas quando você faz a pergunta reversa, e você, na hora de procurar um atendimento, elas dizem isso é um assunto pessoal. Eu quero escolher meu psicoterapeuta. Quero escolher o meu clínico da alma, vamos dizer assim, né? Então, isso atravessa um pouco a conversa, né? O Estado precisaria oferecer mais condições, mas, por outro lado, como é que no Estado você vai ter essa, vamos dizer assim, manobra, essa tentativa e erro para encontrar aquele que vai dar melhor para você? Sim. Professor, tem um outro tema também que é muito debatido, que é o TDAH. E, inclusive, também me parece ser um termo um pouco mais novo também, que tem tomado conta das discussões. O que é e por que ele é tão falado e tão debatido, na sua opinião? Então, a gente tem hoje uma discussão muito crítica em relação ao que são os diagnósticos, né? Justamente partindo da ideia de que os diagnósticos de transtornos mentais não são exatamente como os diagnósticos de outras áreas da medicina, né? E entre os diagnósticos, tem aqueles que são um pouco mais recentes, como o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas outros tantos que foram entrando, né, na lista de 73 para cá. Mais de 150 transtornos foram propostos. Isso tem que ver com a maneira como são feitos os diagnósticos e como são descritas as patologias mentais, né? Por quê? Porque na medicina, você tem um diagnóstico, um bom diagnóstico, ele te dá a etiologia, ele te dá a cadeia causal e ele te diz como você está agindo nessa cadeia causal. Você não tem isso para os transtornos mentais.
Você não tem, e as pessoas também desconhecem isso, você não tem nenhum marcador biológico. Ou seja, não tem nenhum teste que eu pego o seu sangue, que eu pego o seu cabelo, que eu meço alguma substância em você e eu digo, você tem depressão e você tem TDAH. Ou seja, nada, nem exames de neuroimagem. Então, o que a gente tem são testes clínicos, né? São escalas, são avaliações, né? E que aí você entra numa outra seara. Ou seja, você não está mais falando de processos biológicos, vamos dizer assim, no pleno, sim, você está falando de convenções, do tipo inteligência. Inteligência existe? Claro, você tem diferenças de inteligência. Mas onde está a inteligência no seu cérebro? Como é que eu pego o seu cérebro e digo assim, cara, você é inteligente e ele não é? Não, porque a inteligência é um construto. Construto quer dizer um conceito que gera dentro da curva de Gauss, você faz um teste, uns estão mais para cá, outros estão mais para lá, né? Ou seja, no fundo, a inteligência é o que os testes medem ou o que os testes medem a inteligência? As duas coisas. Muitos diagnósticos em psicopatologia são feitos dessa maneira. Portanto, você vai ter ali, né, alguns diagnósticos que a gente vai chamar são suspeitos, né? São diagnósticos em que a gente não vai saber exatamente onde está a barreira do social, do biológico, do psíquico, um transtorno de função, especialmente quando você pega lá os critérios para um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e diz, olha, mas se eu pegar essa ideia de que você está desatento, que você, enfim, esquece coisas, que você, o teu padrão de execução de comportamentos, ele tem algumas fraturas, você pega uma descrição que cabe muita gente. Então aí, não é dizer isso não existe, né? Mas é possível que a gente esteja assim, tentando captar um conjunto tão diverso, tão amplo, né, de dificuldades e tão, vamos dizer assim, em acordo com as nossas vidas, as nossas formas de vida contemporâneas, que você vai dizer, olha, é difícil alguém que não tem TDAH. Como a gente dizia há 10 anos, difícil alguém que não tem depressão. Como a gente dizia há 15 anos, difícil uma menina que não tem anorexia. Como a gente dizia há 50 anos, difícil alguém que não tem uma neurose. Você vai dizer, olha, cuidado com alguns diagnósticos, né? Transtorno desafiador opositor. Tem muita gente que diz, então, que tem TDAH que talvez nem tenha. É muito provável. Qual é o problema? Você criar, né, um desmerecimento, um não reconhecimento de que existem TDAHs que precisam de atenção, investimento, medicação e etc. Né? Ou seja, e aí começa a entrar padrões de classe, padrões de raça, quem tem acesso ao diagnóstico, quem não tem, quem tem acesso a suporte, quem não tem. O autismo é outra categoria que está no mesmo lugar, né? Quer dizer, é um espectro. O pessoal fala que o Messi tem uma coisa meio... Grau de autismo. Grau de autismo. Já ouvi falar isso. Assim. Então, mas aí é justamente essa discussão, né? Será que nós estamos falando de fato de doenças ou estamos falando de espectros? Exatamente. E aí a gente vai poder argumentar o seguinte, que era o argumento do Freud, da psicanálise, agora puxando a sardinha para o lado verde da história. Todos nós temos todas as formas de loucura. Todos nós, só que em alguns ela está mais para lá, outros ela está mais para cá, né? E o que torna a nossa relação com a loucura mais humana. Tipo, sim, tudo bem, somos todos TDAH, mas somos todos personalidades paranoides, somos todos esquizoides, somos todos... Ou seja, gradientes de formas de funcionamento que num caso vão ganhando mais intensidade e no outro menos.